Olá pessoal, no último vídeo nós vimos que a informação está intimamente relacionada à estratégia organizacional, ou seja, se eu preciso ajustar a minha estratégia organizacional, automaticamente eu precisarei ajustar também os dados que eu coleto, que eu processo, que eu utilizo e também os sistemas de informação que eu utilizo na minha empresa. E hoje nós vamos ver como nós podemos alinhar os sistemas de informação que a gente faz uso em nossa empresa com a estratégia organizacional dela. Como alinhar, os sistemas de informação, os SIs e a estratégia organizacional. Algumas informações são importantes inicialmente, pessoal. Primeiro, a partir do momento em que computadores e softwares passam a estar disponíveis a todos, eles se tornam uma commodity. O que é uma commodity, né? São produtos produzidos em larga escala e que são de fácil acesso. Então, hoje em dia, os softwares, os sistemas de informação disponíveis às empresas podem ser considerados commodities porque eles são de amplo acesso. É claro que há alguns que vocês não poderão acessá-los, talvez porque não são compatíveis com as características da sua empresa. Por exemplo, um software que seja muito caro de se contratar, ele obviamente não será adequado, não será execuível na sua empresa que é de pequeno porte, né? Mas tiradas essas especificidades, de maneira geral, os sistemas de informação podem ser considerados commodities porque são de amplo acesso, estão disponíveis a todas as empresas. O que isso significa? Pare para pensar, ó, se todas as empresas praticamente têm acesso, às mesmas tecnologias, aos mesmos sistemas de informação, a diferença aqui não vai estar no acesso a determinada tecnologia, né? Uma empresa que tenha particularidades que lhe permitam acessar uma tecnologia que outras não podem acessar. A diferença não está aí mais no acesso à tecnologia de informação. A diferença agora é o gerenciamento desses sistemas de informação, né? Já que praticamente todas as empresas têm acesso a praticamente todos os sistemas de informação. E aí, aqui nesse cenário, pessoal, ganha importância o quão alinhados estão os sistemas de informação que você utiliza na sua empresa com a estratégia organizacional dela, né? Qual que é uma tendência que a gente pode destacar hoje no mercado, né? O desenvolvimento de softwares e sistemas de informação tem deixado de ser feito sob medida, né? Aquele que você contrata, né? Que você contratava uma empresa para produzir um sistema de informação sob medida para as especificidades, para as particularidades da sua empresa, né? E por que isso tem deixado de acontecer? Porque quando você contrata uma empresa para produzir um software para a sua empresa sob medida, né, isso significa normalmente o que? Altos custos, alto prazo para produzir, né? Você vai contratar uma empresa para produzir do zero, vamos dizer assim, um software para sua empresa, e isso naturalmente vai exigir um prazo maior, e qualidade duvidosa, né? Por que a gente diz que softwares que são produzidos sob medida têm também esse ponto negativo da qualidade duvidosa? Se a gente parar para pensar, você que solicitou esse software para ser produzido sob medida para você, para sua empresa, aquele software é como se ele não tivesse sido testado ainda, como se a sua empresa fosse servir de cobaia, né? Aquele software não passou ainda por teste. Já quando você adquire um software que já foi aplicado, já está pronto, né? Ele já passou por testes, né? Então a qualidade dele é mais alta, é mais confiável. Atualmente, os sistemas de informação corporativos não têm sido feitos sob medida, mas selecionados dentro de um conjunto de softwares disponíveis no mercado. O desenvolvimento de sistemas de informação sob medida ele só é adotado quando não há opções disponíveis no mercado para atender às necessidades específicas da organização. Isso é raro de acontecer, pessoal, mas quando que uma empresa ela de fato vai
solicitar, contratar outra empresa para produzir um software, um sistema de informação sob medida para ela, quando não há softwares prontos disponíveis no mercado para atender todas essas especificidades, mas isso é muito raro, né? Um ponto importante para a gente refletir: até a década de 80, os sistemas de informação eram considerados mais operacionais, né? Apenas ferramentas de processamento de dados, de processamento de transações que aconteciam dentro da empresa. A partir da década de 80 é que os sistemas de informação passaram a ser considerados ferramentas mais estratégicas, né? Importantes para a estratégia da empresa. E a principal ferramenta para alinhar os sistemas de informação de uma empresa e a sua estratégia organizacional é chamada de PESI, né? Planejamento Estratégico dos Sistemas de Informação. Planejamento estratégico de sistemas de informação é a forma através da qual, é a maneira através da qual nós tentamos alinhar os sistemas de informação que nós utilizamos em nossa empresa com a sua estratégia organizacional, né? E esse planejamento estratégico de sistemas de informação, o nome já nos ajuda muito, né? Ele já é autoexplicativo, né? Planejamento estratégico de sistemas de informação, ou seja, eu vou planejar os sistemas de informação que eu vou usar na minha empresa de acordo com a estratégia dela. Como que a gente coloca isso em prática? Através de vários métodos, mas eu escolhi aqui para a gente refletir nesse vídeo um desses métodos, chamado método de campos e armas de competição, ou método CAC, que a gente vai detalhar aqui nos próximos slides, ok? Há vários métodos para se alinhar, né, os sistemas de informação e a estratégia da empresa. Em outras palavras, há vários métodos, né, para a gente colocar em prática esse PESI, esse planejamento estratégico de sistemas de informação. Nós vamos ver um desses métodos a partir de agora. Esse método, pessoal, CAC, ou método de campos e armas de competição, ele é um método quantitativo, né? A gente vai ver daqui a pouco que há também uma porção dele que é qualitativa, né? Mas essencialmente ele é quantitativo e ele é utilizado então para a gente colocar em prática esse PES, esse Planejamento Estratégico de Sistemas de Informação. Ele foi proposto por José Celso Contador, né? Que não é contador, é um engenheiro. Este aqui é um livro, né, que foi lançado especificamente, trata especificamente desse método, né? E um dos principais diferenciais, pessoal, desse método é o fato de ele ser quantitativo. A maioria dos outros métodos, né, quando a gente fala de elaboração de estratégia, se a gente parar para pensar aqui nas 5 forças de Michael Porter, se a gente parar para pensar aqui na análise SWOT, né, todos esses métodos de elaboração de estratégia, de ajuste de estratégia, são essencialmente qualitativos. Então, eu decidi compartilhar aqui com vocês um que tem esse diferencial, que tem pelo menos uma porção dele que é quantitativa, né? E por que, pessoal? Os métodos qualitativos nessa área especificamente, né, podem até transparecer não terem tanto rigor, né? Dependerem muito de análises subjetivas, então um método quantitativo nesse contexto aqui ele pode ser mais bem visto, né? Então, se o título, pessoal, do método é campos e armas de competição, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é, então, no final das contas, campos de competição e o que são armas de competição. Campos de competição são as áreas em que as empresas podem competir. Então, uma empresa, né, ela pode se diferenciar da outra em várias áreas, né? Ela pode decidir se diferenciar quanto ao prazo de atendimento, quanto ao preço de seus produtos, né? Quanto à qualidade de seus produtos, quanto ao atendimento, né? Todos esses são campos de competição, são áreas de competição, são aquelas áreas em que a empresa decide competir, né? Ela quer ser conhecida por algumas características. Obviamente, uma empresa ela não pode competir em todos os campos de competição. Ela não pode ter um diferencial competitivo no preço, no produto, no atendimento, em todas as áreas. Obviamente, isso não é factível, não é possível, né? Então, campos de competição, em poucas palavras, são as áreas em que
a empresa decide competir, né, se destacar. Alguns exemplos: a empresa ela pode tentar se destacar, pode escolher competir no macrocampo preço, né, então ela pode tentar se diferenciar quanto ao preço propriamente dito, quanto às promoções, quanto às condições de pagamento, né. Ela pode decidir competir no macrocampo produto, aqui envolve a qualidade do produto propriamente dita, a variedade do produto. Talvez ela quer ser uma empresa conhecida por uma alta variedade de produtos ou pela inovação do produto. Se a gente parar para pensar aqui, por exemplo, na empresa Apple, nós poderíamos dizer que um dos campos de competição da empresa Apple é a inovação de seu produto, é aquela característica pela qual, ou uma das características pelas quais a empresa Apple é conhecida. Macrocampo atendimento, que envolve o acesso ao atendimento, a qualidade do atendimento, a variedade do atendimento, inovação do atendimento. Macrocampo prazo, né, envolve o prazo de entrega. Talvez a empresa quer se destacar quanto ao seu reduzidíssimo prazo de entrega, prazo de atendimento. Poderíamos citar aqui também o macrocampo imagem, envolve a imagem do produto, a imagem da marca, a imagem da empresa quanto à sua responsabilidade social ou quanto à sua responsabilidade ambiental. Por que a gente está chamando aqui de macrocampo? Por que a gente está usando essa palavra macro? Porque na realidade os campos de competição são esses aqui que estão exemplificados dentro dos parênteses, né? Mas a gente chama de macrocampo porque a gente agrupa, né, campos de competição afins, similares, né? E o que são armas de competição? Armas de competição são os meios através dos quais as empresas conseguem alcançar a vantagem competitiva em um determinado campo, né? Então, campo de competição são as áreas em que você decide como empresa competir. Armas de competição são as armas, as estratégias que você vai utilizar para competir naquele campo previamente escolhido. Alguns exemplos de armas de competição: marketing, tecnologia da informação, automação de um processo produtivo, controle estatístico de processos, melhoria contínua de processos. Todos esses aqui são exemplos de armas de competição, armas que a empresa pode utilizar para competir em campos de competição previamente definidos, né? Olha que interessante, informações importantes aqui. Uma arma analisada aqui isoladamente, ela pode ser relevante, neutra ou irrelevante, a depender do campo de competição. Então, uma arma, ela pode ter muita relevância em um campo de competição e não ter tanta relevância assim. Alguns autores vão falar que as armas elas podem ser relevantes, irrelevantes, e ao invés de usar o termo neutra, eles usam o termo semi-relevante, né? Porque na prática, toda arma que você utiliza, independentemente se ela tem maior ou menor importância a depender do campo de competição que você escolhe, ela vai ter um benefício, né? E a palavra neutra aqui, às vezes, pode deixar transparecer que ela não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, as armas de competição, pessoal, elas podem ser relevantes, semi-relevantes ou neutras, né? Ou irrelevantes a depender do campo de competição que você previamente escolheu. Outra informação importante, né? Uma mesma arma de competição, ela pode ser usada em mais de um campo de competição, né? Uma mesma arma de competição, vamos pegar aqui como exemplo a arma de controle estatístico de processos. Ela pode ser, esse controle estatístico de processos, né, que pode ser considerada aqui uma ferramenta da qualidade, ela é uma arma que pode ser relevante, pode ser utilizada, né, no campo de competição qualidade, né, produto, né, a qualidade do produto, quanto também no macrocampo atendimento, ou seja, uma mesma arma ela pode ser útil, né, em mais de um campo de competição que você venha escolher, né? E para competir em um campo de competição, obviamente você não vai utilizar apenas uma arma, né? Você precisa adotar várias armas de competição. Olha esse exemplo aqui que interessante ao final do slide. Se um banco ele automatiza um de seus serviços, aí aqui nós estamos falando, né, da arma automação
de um processo. A arma de competição aqui sobre a qual nós estamos falando é a automatização de um processo. Então, se ele automatizar um de seus serviços, essa arma está sendo útil onde? Ela está sendo útil, por exemplo, para a empresa competir no campo preço. Talvez aquela automação do processo vai permitir que a empresa diminua o preço, o custo talvez de produção unitário do produto, e isso vai redundar num preço mais reduzido. E também pode ser válida para o campo atendimento, né? Pode fazer com que o atendimento ocorra mais rapidamente. Então perceba que nesse exemplo a gente está vendo claramente, né, que uma mesma arma ela pode ser útil, pode ser relevante em mais de um campo de competição. E eu falei anteriormente, né, que um dos diferenciais desse método CAC, ou Campos e Armas de Competição, é o fato de ele ter uma parte que é quantitativa, enquanto os demais, ou a maioria das estratégias aqui dos métodos para se colocar, para se elaborar, para se ajustar uma estratégia serem, em sua maioria, qualitativos, né, independentes aqui de análises subjetivas, esse método ele é mais quantitativo. E eu queria apresentar aqui alguns dessas variáveis quantitativas, né, desse modelo. É claro que eu não vou trazer todas essas variáveis aqui, mas apenas para conhecimento. O objetivo aqui é que você tenha pelo menos uma noção, né, de quais são as variáveis mensuradas nesse método, né? Há um livro específico só para tratar desse método, aqui a gente está apresentando esse método de maneira geral. A primeira variável quantitativa desse modelo é chamada de grau de competitividade da empresa. O que é esse grau de competitividade da empresa? É a variação percentual de um indicador de resultado, de uma meta da empresa, durante um período de tempo. É a variação percentual de um indicador de resultado, a variação percentual de uma meta qualquer da empresa durante um determinado tempo, durante um período de tempo. Então, pode ser, por exemplo, que a sua empresa tenha como meta, né, um aumento anual no seu faturamento de 15%, né? E o aumento do faturamento durante um ano pode exemplificar aqui o grau de competitividade da empresa. Então vamos supor que a empresa teve durante um ano uma elevação de 7% apenas de seu faturamento. Então essa variação dessa meta, que a gente está pegando aqui como exemplo, que é o faturamento, durante um ano vai ser o seu grau de competitividade. Então perceba que o grau de competitividade que você pode utilizar aqui nesse método vai depender das metas que são consideradas relevantes dentro da sua empresa. Talvez para uma outra empresa não seja tão importante o quanto que o faturamento se elevou, mas talvez o quanto ela conseguiu reduzir o seu prazo de entrega, né? Então, a variação do prazo de entrega, neste outro exemplo aqui que eu estou dando, seria, durante um ano, seria o grau de competitividade, seria como eu poderia mensurar o grau de competitividade da minha empresa. Outra variável quantitativa desse modelo é chamada de intensidade da arma. Intensidade da arma é a intensidade com a qual a arma é utilizada na empresa. Imagine que você está analisando especificamente uma arma de competição, controle estatístico de um processo. Essa é a arma que você está analisando. E aí você vai refletir, olha, com qual intensidade eu uso essa arma de competição na minha empresa? Pegando aqui o exemplo, com qual intensidade que eu vou colocar em prática, que eu coloco em prática na realidade da minha empresa esse controle estatístico de processo. E essa intensidade ela vai variar de 0 a 5. Então você vai atribuir lá, né? Imagine que eu não utilizo nenhum controle estatístico de processo na minha empresa. Obviamente eu vou atribuir aqui valor 0. Né? Eu vou atribuir uma nota de 0 a 5 com a intensidade com a qual eu utilizo aquela arma na minha empresa. Obviamente, se eu utilizar muito em praticamente todas as áreas da minha empresa, eu vou atribuir nota 5. Né? Por isso que a gente diz que essa variável aqui, quando a gente fala que a variável ela é discreta, isso significa que ela só aceita números inteiros, né? A anterior, que era o grau de competitividade da empresa, é uma variável contínua, né? Ela aceita números fracionados também. Então eu poderia dizer que o grau de competitividade da minha empresa pode ter sido 15,8, ou seja, meu faturamento aumentou durante o ano em 15,8%.
Uma terceira variável quantitativa do modelo é a intensidade média das armas, né? O que é a intensidade média das armas? É a média aritmética, uma média simples que você faz da intensidade das armas utilizadas na empresa, né? É a média aritmética da intensidade das armas utilizadas na empresa. Imagine que você esteja analisando 3 armas. Você está analisando controle estatístico de processo, tecnologia de informação e marketing, por exemplo. Aí você vai analisar essas 3 armas e você vai atribuir, né, uma nota de 0 a 5 para cada uma delas, para saber o quanto que você utiliza, né, a intensidade com a qual você utiliza cada uma delas. E isso que a gente está fazendo agora é a intensidade das armas, né, que a gente viu aqui na variável anterior. E aí, quando eu pego essa intensidade que eu atribuí a cada uma dessas armas e faço uma média entre elas, né, eu vou ter a intensidade média das armas. É mais uma variável quantitativa do modelo. Outra importantíssima variável, pessoal, desse modelo, apenas para conhecimento, é chamada de foco. O que é foco nesse caso? É a relação entre a soma da intensidade das armas relevantes. Perceba que quando a gente fala de foco aqui, nós estamos falando das armas que são relevantes para aquele campo de competição. Então, é a divisão, né, da soma da intensidade das armas relevantes dividido, né, pela soma da intensidade máxima das armas relevantes. Então, o que eu vou fazer, né? Eu escolhi previamente qual que é o campo de competição em que eu quero competir. E aí eu estou analisando 3 armas que são consideradas relevantes nesse campo de competição que eu escolhi previamente. Ok. Eu vou atribuir então uma nota de 0 a 5 para cada uma dessas 3 armas, né? E vamos supor que eu atribuí nota 1 para cada uma delas, ou seja, eu utilizo pouco cada uma dessas 3 armas que são consideradas relevantes nesse campo. Só a título de exemplo, para ficar mais didático. Então, o que seria o foco neste caso aqui? Seria eu pegar o número 3, já que é a soma da intensidade das armas relevantes, cada uma delas recebeu um valor de 1, dividido pela soma da intensidade máxima das armas. Qual que é a intensidade máxima das armas, pessoal? Se cada uma das armas recebe um valor de 0 a 5, né, a intensidade máxima de cada uma delas é 5. Né? Quando eu atribuo um valor 5 para uma arma, isso significa que ela é utilizada muito na minha empresa. Né? Então, imagine que eu estou analisando 3 armas. Eu utilizo cada uma delas só com o valor de 1, eu utilizo pouco. Essa soma, né, 1 mais 1 mais 1, 3, dividido pela intensidade máxima, qual que é a intensidade máxima, pessoal? 5 mais 5 mais 5. A intensidade de cada uma delas máxima é 5. Então, 5 mais 5 mais 5, 15. O foco da minha empresa aqui seria 3 dividido por 15. Né? 5 mais 5 mais 5, 15. 3 dividido por 15, o resultado aí seria o valor do meu foco. Essa variável, mais uma variável quantitativa. E por fim, pessoal, queria apresentar uma última variável quantitativa do modelo que é chamada de difusão. Difusão é exatamente a mesma divisão, só que eu vou fazer isso para as armas irrelevantes. Né? Eu vou escolher, vamos revisar aqui, eu vou escolher um campo um campo de competição em que eu quero competir como empresa. E aí eu vou agora analisar quais são as armas que são consideradas irrelevantes neste campo. Irrelevantes. Imagine que eu tenho aqui agora três variáveis, 3 armas, melhor dizendo, que são consideradas irrelevantes, não muito importantes nesse campo de competição que eu escolhi previamente. Se eu somar, né, a intensidade com a qual eu utilizo essas 3 armas irrelevantes na minha empresa e dividir pela intensidade máxima dessas armas irrelevantes, esse será o meu valor de difusão. Vamos pegar números fáceis, né? Estou analisando aqui 3 armas nesse campo de competição que eu escolhi anteriormente e vou atribuir um valor de 0 a 2 para cada uma delas. E aí vamos supor que eu utilizo em nível 3 a primeira, em nível 3 a segunda, em nível 3 a terceira. Vamos pegar números fáceis aqui, né, repetidos, para facilitar nosso raciocínio. Então, a soma aqui
que eu utilizo essas 3 armas irrelevantes é 9. E a intensidade máxima delas, como a gente já viu, é 15, né? 5, 5, 5. Então, 9 dividido por 15 seria o meu valor aqui de difusão. E qual que é o raciocínio que a gente precisa ter? Se o foco ele está relacionado à intensidade com a qual eu utilizo as armas relevantes e a difusão está relacionado à intensidade com a qual eu utilizo as armas irrelevantes, isso significa que quanto maior o foco da minha empresa e quanto menor o valor de difusão, mais competitiva a minha empresa será, né? Eu apresentei aqui para vocês apenas 5 variáveis quantitativas do modelo, mas o modelo ele possui 8 variáveis, mas eu quis aqui apenas compartilhar com vocês informações gerais a respeito desse modelo. Qual que é a ideia, então, por trás do modelo de campos e armas de competição, pessoal? Que é o que eu queria que vocês absorvessem. A ideia principal desse modelo é que, para a empresa ser competitiva, ela precisa buscar excelência apenas naquelas poucas armas que lhe darão ou lhe dão vantagem competitiva nos campos escolhidos para competir em cada produto mercado, né? Em cada par produto mercado. É necessário, portanto, colocar mais foco nas armas relevantes. Então, o raciocínio que está por trás aqui é o seguinte: olha, às vezes você está envidando muitos esforços na sua empresa com armas de competição, com estratégias que não são tão relevantes para aqueles campos de competição nos quais você quer competir como empresa. Ou seja, você está usando estratégias, você está usando armas de competição que não estão alinhadas com a sua estratégia organizacional. Então, eu preciso buscar excelência nessas armas que de fato são relevantes para aquele campo de competição que eu escolhi anteriormente, né? Então é preciso realizar essa análise para cada par produto mercado. O que é esse tal de par produto mercado? Olha como é que é simples, pessoal. Vê se faz sentido aí para você. Se eu estou analisando cada par produto mercado, isso significa que as armas que eu utilizo para um produto em um determinado mercado talvez não são as mais adequadas se esse produto for comercializado em outro mercado, né? Então, a depender do mercado, as armas que são consideradas relevantes podem variar. Da mesma forma, né, se eu utilizo nesse mercado aqui que eu estou atuando, no mercado brasileiro, vamos pensar aqui, se eu estou comercializando um produto, as armas que são relevantes para esse produto talvez são diferentes das armas que eu preciso utilizar para um outro produto aqui no mercado brasileiro. Então, as armas, em outras palavras, né, em poucas palavras, as armas que são relevantes, elas vão depender do produto que eu estou comercializando e do mercado onde eu comercializo esse produto. Muitos autores, como eu citei no início desse vídeo, né, como Michael Porter, né, afirmam que a empresa não precisa ser excelente em tudo, né, ela precisa focar no seu core business ou no seu negócio principal e terceirizar, né, aquelas atividades que são acessórias, né. E a vantagem do modelo CAC é justamente especificar com maior clareza onde a empresa precisa ter excelência, né. O modelo, ele já apresenta as armas relevantes, as armas neutras ou semi-relevantes e as armas irrelevantes para cada campo de competição. Então, esse método, o legal dele é que quando você escolhe, né, os campos em que você, a empresa, quer competir, automaticamente você está escolhendo as armas de competição que são consideradas relevantes, né? Ele já vai te indicar quais são as armas relevantes, o que, por exemplo, autores como Michael Porter não o faz. Quando a empresa então escolhe os campos em que irá competir, ela já escolhe, como eu falei, automaticamente as armas que ela vai utilizar, quais são as armas relevantes, semi-relevantes e irrelevantes para aquele campo específico de competição que você escolheu previamente, né? Segundo o modelo CAC, se as armas relevantes tiverem alta intensidade, a empresa aumentará o seu grau de competitividade. Então a ideia é eu focar nas armas relevantes para aquele campo de competição que eu escolhi previamente, ou, dito de outra forma, eu preciso ter um alto índice de foco e um baixo índice de difusão, né, para que a minha empresa seja mais competitiva. E se fosse para a gente colocar aqui um passo a passo, né, de como colocar esse
método CAC em prática, eu queria que vocês pensassem o seguinte: o método CAC, pessoal, é um método específico para elaboração de estratégia organizacional, mas ele pode ser usado como planejamento estratégico de sistemas de informação, ou seja, ele pode ser usado para eu alinhar os sistemas de informação que eu utilizo na minha empresa e a minha estratégia organizacional. Então, a primeira coisa que eu faço é, passo 1, identificar os campos de competição da empresa entre as 17 opções que o modelo apresenta. Então, há 17 campos de competição disponíveis, ou seja, 17 áreas em que eu posso decidir competir com uma empresa, né? Eu vou escolher alguns deles, um ou alguns poucos deles, para eu me destacar, né? Para eu competir. O segundo passo, eu preciso identificar as opções de sistemas de informação disponíveis no mercado que tenham alguma possibilidade de serem utilizadas pela empresa. Então, vamos supor que eu escolhi aqui no passo 1 o macrocampo preço. Eu quero que a minha empresa se destaque com relação ao preço. Eu quero que a minha empresa se destaque pelo seu baixo preço ou pelas suas promoções, etc. Eu vou analisar quais são as opções de sistemas de informação disponíveis no mercado que tenham funcionalidades que vão me ajudar com relação ao preço. Então, por exemplo, se o meu campo, como eu falei agora há pouco, que eu vou escolher é o campo preço, eu quero que a minha empresa se destaque com relação ao preço, eu vou naturalmente escolher sistemas de informação, por exemplo, que vão me ajudar em estratégias de precificação do meu produto. Ou seja, que tem uma certa interface, né, com o campo de competição que eu escolhi previamente, né? Então, imagine que haja no mercado um sistema de informação cujo foco principal seja a redução do lead time de entrega, do prazo de entrega. É importante? É, mas está relacionado o prazo de entrega com o preço, que é o campo de competição que eu escolhi anteriormente? Não. Eu preciso escolher aqui, analisar quais são as opções de SIs, de sistemas de informação disponíveis no mercado, que tenham a ver, né, com o campo de competição que eu escolhi previamente. E é claro, né, pessoal, eu tenho que escolher, eu tenho que analisar, né, separar aqui algumas opções de sistemas de informação no mercado que têm alguma possibilidade de serem utilizadas pela minha empresa. Né? Talvez exista, de fato, um sistema de informação que lide com precificação, que é o meu foco aqui, nesse exemplo, mas que seja muito caro. E eu, como empresa, não tenho condições hoje atualmente de contratá-lo, né, de obtê-lo. Então, obviamente, eu não vou nem colocar aqui na minha análise essa opção de SI. Tem que ter alguma possibilidade de ser utilizado. O passo 3, pessoal, é necessário eu montar uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É mais simples do que a gente pensa aqui, viu, pessoal? Vou mostrar aqui no exemplo à frente. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e colunas, né? Então, eu vou colocar nas linhas todas aquelas opções de sistemas de informação que eu escolhi analisar, tanto nas linhas quanto nas colunas. Vou montar uma matriz quadrada aqui. Imagina um Excel, né? Eu tenho nas linhas aqui todas as opções de SIs que eu escolhi analisar e as mesmas opções ali nas colunas, para a gente fazer uma análise. Feita essa matriz quadrada, eu vou atribuir um valor de -2 a mais 2 para cada opção de sistema de informação das linhas, conforme o seu grau de importância. Eu vou comparar entre si todas essas opções de sistema de informação que eu previamente separei, que tem a possibilidade de ser utilizada pela minha empresa. Então eu vou falar, por exemplo, imagina que eu estou comparando um sistema de informação X com um sistema de informação Y. Qual número que eu vou colocar? Eu vou colocar o valor mais 2 se o sistema de informação X for muito mais importante que o sistema de informação Y, que está lá na coluna. Né? E como que eu vou atribuir isso? É uma análise subjetiva. Eu preciso conhecer, né, pelo menos as funcionalidades básicas de cada um desses sistemas de informação que estão sendo comparados, à luz, pensando-se na estratégia que eu escolhi anteriormente, né, que nesse exemplo aqui é o macrocampo preço. Então, dadas as funcionalidades desses dois sistemas de informação, X e o Y, quais deles, né, são mais importantes ou estão mais diretamente ligados a essa minha estratégia de preço?
né? Então eu vou atribuir valor mais 2 se o x for muito mais importante que o y. Vou atribuir o valor mais 1 se o x for apenas mais importante. 0 se eles forem de igual importância, se os dois igualmente atenderem, né, a minha estratégia. Menos 1 se o sistema de informação x, neste exemplo que eu estou dando, for menos importante que o y. E vou atribuir menos 2 se ele for muito menos importante do que o y. E por fim, eu vou somar os pesos, né? Eu vou fazer todo esse preenchimento aqui, eu vou comparar todos os sistemas de informação que eu escolhi entre si e vou somar os pesos, né, de cada linha. O peso, o valor total dessas atribuições de valores aqui que variam de menos 2 até mais 2. E essa coluna, né, vai ser chamada de soma dos pesos, né? Eu não quero que você se preocupe com relação a isso, né? Só para você entender o geralzão. Esse valor aqui que eu estou chamando de soma dos pesos no passo 5 vai ser utilizado, esse valor ele vai ser utilizado para eu calcular um índice, e esse índice é chamado de índice de Nihans, né? Não se preocupe com relação a esses termos difíceis aí, mas esse índice, em poucas palavras, pessoal, vai servir para você como uma linha de corte, né? Todos os sistemas de informação que tiverem, né, como valor total nessa atribuição de valores que você fez na etapa anterior, um valor superior a esse índice de Nihans, aqueles que tiverem esse valor acima desse índice, dessa linha de corte, vão ser chamados de sistemas de informação classe A. Os sistemas de informação classe A são aqueles que têm mais alta probabilidade de lhe ajudarem nessa sua estratégia organizacional, naquele macrocampo que você escolheu anteriormente, né? E todos aqueles sistemas de informação que eu analisei que têm um valor abaixo dessa linha de corte, que eu estou chamando aqui de índice de Nihans, eles serão chamados de classe não B, né? Depois que eu separei os classes A dos classes não A, né, eu vou pegar todos esses sistemas e fazer essa matriz novamente, comparar todos esses sistemas de informação entre si, atribuir aqueles valores lá de menos 2 a mais 2, calcular a soma dos pesos, calcular um novo índice, uma nova linha de corte, né, que é esse índice de Nihans, e aí assim eu vou chamar aqueles que estiverem acima desse índice de sistemas de informação classe B, e os demais vão ser chamados de sistemas de informação classe não B ou C, né? Basicamente, resumindo aqui para vocês, para que a gente faz tudo isso? Para a gente priorizar na nossa empresa aqueles sistemas de informação classe A, aquele sistema de informação que tem mais uma relação mais direta com o campo de competição que eu escolhi previamente. É uma forma de você alinhar os sistemas de informação da sua empresa com a sua estratégia organizacional, né? Apesar de eu ter falado inicialmente que esse método CAC ele tem um diferencial de ser quantitativo, né? Eu disse a vocês que ele tem uma porção que é qualitativa, que é subjetiva. E essa parte subjetiva dele é justamente essas atribuições de pesos, né? Quando eu comparo um sistema de informação com outro, né, e atribuo um peso ali de menos 2 a mais 2, né, de muito menos importante até muito mais importante, é uma análise qualitativa, né, subjetiva, né? Então, embora esse método trabalhe aí com números, né, ele tem uma parte qualitativa também, além da parte quantitativa. Aqui é só um exemplo de uma matriz, né, que eu encontrei aqui em um artigo que trata desse método de campos e armas de competição. Então perceba aqui que à esquerda eu tenho as linhas, né, com todos os sistemas de informação que eu previamente escolhi aqui, que tem probabilidade de serem escolhidos pela minha empresa. Nas colunas eu vou repetir esses mesmos sistemas de informação. É claro que aqui não estão todos repetidos por causa das dimensões aqui do artigo, né? Mas é claro que essa matriz aqui a gente já viu que tem que ser uma matriz quadrada, né? Precisa ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Vou comparar, né, cada sistema de informação com os outros, todos eles entre si, vou atribuir os valores de menos 2 a mais 2. Perceba, obviamente, que quando eu comparo aqui CRM com CRM, obviamente eu não vou atribuir nenhum valor, né? Porque
eu não tenho como comparar um sistema de informação com ele mesmo. E aí eu crio essa coluna aqui chamada de S, né, que é da soma dos pesos. Eu vou somar todos esses valores, todos esses pesos aqui de cada linha. Essa coluna S, né, ela vai servir para eu calcular um índice, que a gente viu que é chamado de índice de Nihans. Todos os sistemas de informação que tiverem valores aqui acima desse índice de Nihans, que é como se fosse uma espécie de linha de corte, eu vou chamar de classe A, e todos os demais vão ser chamados de classe não A, né? Posteriormente, eu posso fazer essa mesma análise, repetir essa mesma análise com essa matriz quadrada, com essa atribuição de peso, só com os sistemas chamados não A. Aí eu vou subdividi-los, né, em classe B e classe não B ou classe C. Então, esse método, no final das contas, pessoal, vocês já perceberam que é apenas uma ferramenta que nos ajuda a priorizar, a escolher os sistemas de informação que estejam mais alinhados com a nossa estratégia organizacional. Muitíssimo obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.